Este programa é livre para todos os públicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, meus irmãos. Uma alegria estar com vocês nesse PHN para falar sobre vocação, santidade, evangelização, família, casa. O tema da nossa pregação é: a evangelização começa em casa. Você pode dizer isso comigo? A evangelização começa em casa. Eu quero ouvir mais uma vez e mais forte. A evangelização. Muito bem. Nós sabemos quem nos chama. O Senhor nos chama. Nós sabemos quem nos capacita. O Espírito Santo. Nós sabemos quem nos atesta, quem nos confirma. A igreja. Para a nossa missão. Mas a pergunta que é feita é: mas onde nascem esses missionários, esses evangelizadores? Eles nascem numa família. Quem nasceu de uma chocadeira, levanta o braço. Quem nasceu de uma família, quem faz parte de uma família, levanta o braço, diga eu. Então, eis a nossa grande aventura, que é evangelizar em casa. É ser evangelizado em casa. Então, essa é uma grande aventura. Eu quero começar dizendo uma frase de um grande autor que eu tenho lido nos últimos tempos, chamado Chesterton. Ele vai dizer o seguinte: um homem é feliz por se casar com a mulher que ama, mas é ainda mais feliz por amar a mulher com quem se casou. Eu vou repetir isto. O homem é feliz por se casar com a mulher que ama, mas é mais feliz por amar a mulher com quem se casou. Isso chama-se fidelidade. Isso chama-se fidelidade conjugal, do qual nós precisamos assumir novamente como uma verdade de fé para nós católicos. Antes de pegar a palavra de Deus, eu quero perguntar a vocês: quem aqui é católico ou deseja ser católico? Levanta o braço, diga eu. Talvez tenha ao nosso meio algum evangélico, algum protestante. Seja muito bem-vindo, porque somos todos cristãos. Mas quem aqui é católico e quer viver a espiritualidade, a sua fé católica, levanta os teus dois braços e diga eu. Ótimo, obrigado. E que fique anotado para todos: essa pregação é para católicos, tá bom? Então eu vou falar do que a igreja diz, do que a palavra de Deus e do que o magistério da igreja, do que a tradição da igreja nos ensina. Estão prontos? Sim ou não? Pega a tua Bíblia. Quem trouxe a Bíblia, levanta a Bíblia e diga aleluia. Glória a Deus. Abra em Eclesiástico capítulo 3. Eclesiástico capítulo 3. Vamos lá? Eclesiástico capítulo 3. Eclesiástico capítulo 3. É a nossa palavra que vamos ler. Está escrito no versículo 1: filhos. Quem é filho aqui? Todos nós somos filhos. Todos. Filhos, escutai-me, sou o vosso pai, e fazei o que eu vos digo, para serdes salvos. Deus está dizendo para nós: filhos, jovens PHN, escutai o vosso pai. Eu sou o vosso pai, e fazei o que eu vos digo, para serdes salvos. Pois o Senhor glorifica o pai nos filhos, e fortalece a autoridade da mãe sobre a prole. Aquele que respeita o pai obtém o perdão dos pecados. O que honra sua mãe é como quem ajunta um tesouro. Aquele que respeita o pai encontrará alegria nos filhos, e no dia da sua oração será atendido. Aquele que honra o pai viverá muito
e o que obedece ao Senhor alegrará a sua mãe. Aquele que teme o Senhor honra seu pai. Ele servirá a seus pais como ao seu Senhor. Em atos e palavras, respeita teu pai, a fim de que venha sobre ti a bênção. Porque a bênção do pai consolida a casa dos filhos, mas a maldição da mãe desenraiza os alicerces. Não te glories com a desonra de teu pai, porque não é nenhuma glória para ti a desonra do pai. Pois a glória do homem está na honra de seu pai, e é vergonha para os filhos a mãe desprezada. Filho, cuida de teu pai na velhice, não o desgoste em vida. Mesmo se a sua inteligência faltar, ser indulgente, misericordioso com ele. Não lhes falte respeito, tu que estás em pleno vigor, pois a caridade feita a um pai jamais será esquecida. E no lugar dos teus pecados, ela valerá como reparação. No dia de tua provação, Deus lembrar-se-á de ti como a geada ao sol. Assim teus pecados serão dissolvidos. É como um blasfemador, aquele que despreza seu pai, um amaldiçoado pelo Senhor, aquele que irrita a sua mãe. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aplauda o Senhor. Beije a palavra de Deus. Com toda a reverência, dê um beijo na palavra de Deus. É Jesus, não é um livro qualquer, é a palavra do Senhor. Muito bem, meus irmãos, juventude, queridos irmãos, Deus nos chama a estarmos em uma família. Mas a primeira pergunta que nós fazemos é: o que é família? Bem, a melhor maneira, eu repito, a melhor maneira de você definir coisas é definir a sua finalidade. Como é que a gente define alguma coisa? Definindo a sua finalidade. Para que serve? Por exemplo, esse copo de água aqui. O que é esse copo? A gente pode olhar e dizer assim, olha, a matéria dele é um vidro, certo? O formato cilíndrico. Mas isso não define. Somente quando eu digo, isto é um recipiente feito para conter água ou um líquido, para que as pessoas possam beber. Somente quando eu digo a finalidade, para que serve, é que eu defino uma coisa. Amém? Então, como definir família? Eu tenho que dizer para que serve, qual é a sua finalidade. Guarda essa palavra, finalidade. Antes de dizer para que serve a família, nós precisamos dar um passo para trás e dizer para que serve o ser humano. Para que serve o homem? O que nós estamos fazendo nesse mundo? Por que nós nascemos? Essa é a grande pergunta que todos os filósofos, ou seja, aqueles que buscam conhecer a sabedoria, que amam a verdade, amam a sabedoria. A filosofia é justamente o amor à sabedoria. Mas nós não podemos cair na linguagem dos sofistas dos últimos tempos, dos relativistas, daqueles que falam bem, daqueles que pregam bem, daqueles que têm retórica, mas que negam a sabedoria por completo, que negam a verdade total. Aqueles que são hereges. O que é um herege? Aquele que fica com uma parte. Aquele que nega o todo, fica apenas com uma parte. Ou nega uma parte,
não abraçando toda a verdade. Infelizmente a nossa igreja está cheia de hereges, desculpa dizer isso, porque nós muitas vezes vamos condicionando a nossa fé, impondo condições. Eu creio, sou católico, mas em caso de estupro eu sou a favor do aborto. Eu acho que a igreja está retrógrada. Eu acho, e a gente vai impondo condições, ou seja, você está agindo como um herege. Você está rejeitando toda a verdade para pegar alguma parte e justificar o teu erro. Infelizmente nós vivemos nesse tempo assim. É o tempo dos novos sofistas. Me desculpa falar assim, porque está muito fresco na minha memória. Eu estou fazendo filosofia agora, estou estudando, estou apaixonado pela filosofia clássica. E é bonito perceber que quando a filosofia surgiu, eles, pela razão, encontraram Deus. Para você acreditar em Deus não precisa ter fé não. Basta você estudar de verdade. Basta você estudar. E nessa pregação eu tenho pouco tempo. Vou fazer o máximo que eu puder. Eu quero agora enraizar a fé de vocês, amém? Porque conhecimento ninguém tira. Testemunho, existem muitos. E às vezes nós podemos ter até outros exemplos. Mas o conhecimento é algo que ninguém tira de nós. Quando nós conhecemos a verdade, a plena verdade, só um outro conhecimento, só um outro argumento, sem ser as falácias desse mundo, é capaz de mudar a nossa verdade, o nosso conhecimento. Um outro conhecimento, de fato, que argumentado possa nos convencer da verdade. Mas nós vivemos num tempo de falácias, nós vivemos num tempo de sofismos, ou seja, de pessoas que têm retórica, de frases prontas, para aguçar o nosso ego, infelizmente rejeitando a plena verdade, mudando a finalidade das coisas, inclusive mudando a finalidade do amor, dizendo que amor é qualquer coisa, que Deus é de qualquer jeito, que Deus é misericordioso. Sim, Deus é misericordioso, mas nunca, quando se encontrou com um pecador, disse para ele: vá e viva a sua vida normal. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu e levou a salvação até ele, ele não disse para Zaqueu: Zaqueu, pode continuar a sua vida de corrupção e vai lá no Brasil e ensina aqueles partidos políticos para ficar roubando. Não, ele não disse isso. Zaqueu mudou de vida e disse: eu vou devolver tudo que roubei. Quando Jesus encontrou aquela mulher que era adúltera, pecadora, Jesus a acolheu, disse: ninguém te condenou, vai e não tornes a pecar. Ele não disse: vá e continue na promiscuidade, continue sendo uma piriguete. Não, ele disse: não tornes a pecar, vida nova, vamos para frente. Então Deus acolhe todo pecador, rejeita o pecado, amém? Deus acolhe o pecador, rejeita o... Ok. Para que serve o ser humano? O que é que nós estamos fazendo neste mundo? Essa é uma grande pergunta, e a resposta é bem simples. Nós estamos nesse mundo para ser feliz. Que legal, né? E o que é ser feliz? Ser feliz é ter tudo o que quer. O problema é que eu não conheço ninguém que tenha tudo o que quer. E mesmo aqueles que têm muita coisa, não são felizes. Tem dinheiro, mulheres, viagens, casa, carro, mas não são felizes. Prova disso, o número exorbitante de suicídio que nós temos na nossa sociedade. Você já percebeu que a nossa sociedade, a nossa geração, uma geração mais livre, do sexo livre, das drogas, da liberdade, onde nós tiramos Deus dos nossos lugares públicos, das nossas escolas, das nossas cidades. Mas a geração que é mais livre é a geração com maior número de suicídio entre os jovens. Porque as pessoas perderam o sentido da vida, porque perderam a finalidade, não sabem para que estão aqui, por que estão aqui, não sabem o que é a vida, não sabem o que é a família. Então eu quero dizer com essa pregação,
para vocês. O que era o ser humano? Para que serve o ser humano? Nós estamos aqui para quê? Para ser feliz. E feliz é o quê? É tudo, é ter tudo o que quer. Problema, ninguém consegue ter tudo o que quer. E mesmo aqueles que têm muita coisa não conseguem ser felizes. Amém? Deus, quando criou o paraíso terrestre, Ele nos fez para sermos felizes aqui. O problema é que o pecado, a desgraça do pecado, entrou no mundo e nos impediu de vivermos essa felicidade. Estragaram o projeto de Deus. Por causa do pecado, nós perdemos a possibilidade, escuta, de sermos felizes aqui neste mundo. Amém? Nós perdemos a possibilidade de sermos felizes aqui nesse mundo por causa do pecado. Vocês compreendem isso? Ninguém vai ser feliz nesse mundo por causa do pecado. Deus, que é rico em misericórdia, o que foi que Ele fez? Nos deu uma nova chance. Deus então fez com que nós que jogamos fora a nossa felicidade humana, Deus nos fez ganhar uma felicidade no céu. Ele deu muito mais do que merecíamos. E essa é a finalidade do ser humano. Este é o fim do ser humano: ser feliz no céu. Qual é o fim do ser humano? Ou seja, qual é a finalidade do ser humano? Pode ser mais forte um pouquinho. Eu pensei que estava pregando para católicos aqui, para jovens. Qual é a finalidade do ser humano? Ótimo. Então, qual é a finalidade da família? Nos ajudar a passarmos o tempo deste mundo realizando a tarefa de nos prepararmos para sermos família no céu. Esta é a finalidade da família. Eu repito, nos ajudar a passarmos o tempo neste mundo realizando a tarefa de nos preparar para sermos a família que precisamos ser no céu, que iremos ser no céu. Então, se ser feliz é ter tudo o que eu quero, a felicidade no céu é abundante, porque lá nós teremos muito mais do que poderíamos imaginar, muito mais do que poderíamos querer, mas que de certa maneira estava no fundo da nossa alma, e que Santo Agostinho muito bem no seu livro de Confissões vai dizer: Senhor, criaste-nos para vós, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em vós. Essa inquietude é o desejo de felicidade do homem. Veja, então o que é uma família? É uma aliança de pessoas que aqui na terra, gerando filhos para este mundo, preparam os filhos para serem família no céu. Qual o problema? O problema é que nossa sociedade não entende mais o que é família. Porque a nossa geração, meus irmãos, querido deputado que está aqui, coloca o ser humano como animal. Coloca a gente como animal. A nossa sociedade atual condicionou o homem ao animal. As grandes revoluções que nós vivemos, Revolução Protestante, Revolução Francesa Industrial, Revolução Comunista, foram criadas no inferno para destruir o ser humano e a nossa fé. E as últimas coisas que elas fizeram, dessa Revolução Comunista principalmente, ela deixou o homem na igualdade do animal. Este é o problema. A sociedade hoje enxerga o homem no mesmo nível dos animais. E aí está o problema. Ora, se o ser humano está no mesmo nível dos animais, minha querida amiga Juliana, então não existe família. Porque animal não tem família. Animal não tem família. Ele tem funções transitórias. Por exemplo, na época de se acasalar, um macho que foi pai pode muito bem, não tem nenhum problema de acasalar com uma fêmea que foi sua filha. O ser humano não é assim. Apesar de que estão querendo fazer essas coisas, né? Isso é o
o que nós estamos vendo hoje é porque o plano do mal está dando certo. O plano do demônio está dando certo. Bento XVI já dizia que o demônio não age sem a mão humana. Então, os filhos do demônio fizeram muito bem o trabalho deles. Chegou a hora de nós fazermos nosso trabalho bem. Então veja, por que eles querem então destruir a família? Porque ela é vista por essa sociedade nossa hoje como uma construção opressora, cultural opressora. Estamos num mundo onde se quer viver a liberdade sexual, a liberdade de todas as coisas. Não se quer ter limites, regras, né? Veja, é preciso que você saiba o seguinte, querido jovem. Eu sei que muitos aqui estão na flor da idade, sexualidade lá em cima. E nós vivemos num mundo muito sexual. Hoje é muito mais difícil viver a castidade do que há 30 anos, do que há 20 anos. Para você antes de se masturbar, um jovem tinha que descer da sua casa, do seu elevador, enfim, do seu bairro, ir até uma banca de revista, entrar naquela parte só de revistas pornográficas, olhar para um lado e para o outro para ver se não tinha nenhum vizinho que estava conhecendo ele, comprar rapidamente aquela revista, colocar embaixo da camisa, voltar para casa, entrar no seu banheiro e pum, fazer um ato de egoísmo. Hoje em dia você está aqui no ônibus, em casa, até na igreja você pode olhar um filme pornográfico. É muito mais difícil. A nossa sociedade é sexualizada. Porém é o seguinte: render-se a esse anseio, a esse pulso, a essa pulsão sexual, não vai resolver o anseio do coração do homem. Não vai. Veja, quando um animal, você pega um animal, um peixinho, uma vaca, um cachorro, e você dá para ele tudo o que ele quer, tudo o que ele precisa, ele é feliz. Com o ser humano não é assim. O ser humano pode ter muita coisa, tudo que precisa, mas ele continua estando inquieto. Ele continua inquieto. E essa é a diferença entre nós. Esse desejo de felicidade, esse anseio dentro do ser humano, isto está em todos os seres humanos, em todas as épocas, em todos os lugares. Não é uma construção social deste tempo, não. Desde antes a era cristã, o homem já tinha esse anseio, já tinha essa inquietude, esse desejo de felicidade, que o impulso sexual não o satisfazia. Então eu tenho uma boa nova para você, viciado na masturbação, que acha que o sexo a qualquer hora, com mulher, ou com pessoas do mesmo sexo, ou com 2, 3 casais, porque o pecado vai assim, você vai se lameando de tal maneira, que você não se satisfaz mais, igual droga, porque você vai tentando ter o prazer, mas não consegue ter, é incansável, é insaciável, porque somente Deus pode saciar a inquietação do homem, somente Deus. E essa inquietação dentro de nós, dentro do ser humano, chama-se alma. Repete comigo. Chama-se. Então veja, a gente quer ser feliz, mas parece que não está ao nosso alcance. Então é por isso que os homens, que o ser humano tem família, e os animais não. Nós temos esses anseios de felicidade. Então quem é que vai nos ajudar nessa missão? Quem é que vai transmitir valores? Quem é que vai transmitir habilidades? Quem é que vai nos educar? Quem é que vai nos formar nas virtudes? Quem? A família. Sem isso, nós não teríamos o mínimo instrumento necessário para alcançarmos a felicidade. Nós não somos chamados, não é? Veja, aqui está, e eu preciso deixar muito bem claro, você compreendeu que nós somos diferentes dos animais, sim ou não? Mas olha que bonito, nós não somos somente diferentes dos animais, nós somos semelhantes a Deus. Nós somos semelhantes a Deus. Então veja, e quem é Deus? Deus é amor, Deus é trindade. Que bonito, né? Deus é único, mas não é sozinho.
Deus é família. Pai, Filho e Espírito Santo, a família perfeita. E se nós somos imagem de Deus, família, nós somos chamados a viver em família. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A palavra de Deus em Gênesis vai dizer que Deus viu o homem e disse: olha, não é bom que o homem fique só. Então Deus criou uma mulher e, portanto, Deus instituiu a família. Homem e mulher, um para o outro, para os dois, homem e mulher, se reproduzirem, gerarem filhos, para serem uma família aqui na terra e um dia chegar no céu. Esse é o projeto original. Só que o pecado veio, essa desgraça, e manchou. O que aconteceu? Diante de tudo que aconteceu, toda a história de salvação, nós vimos que Deus se fez homem. E Deus nasceu numa família. Estava ali na capela, nos últimos instantes, rezando, e um irmão, um amigo, disse assim: olha, claro que ele não ia dar para mim, porque são importantes, mas ele me deu um relicário, está aqui comigo, do manto de São José e do manto da Virgem Maria, é isso? Uma relíquia do manto de São José e do manto da Virgem Maria. Ele nem sabia o que ia falar sobre família, mas está aqui. Deus quis ter uma família, e essa família foi José e Maria. Deus quis ter uma família, mas Ele também quis ter uma grande família, e essa grande família chama-se igreja. Igreja. Tá, agora como é que funciona na prática, Tiago Tomé, essa realidade? Bem, nós seres humanos precisamos nos unir a Jesus, como uma esposa se une ao esposo, e este é o projeto de Deus para nós. Ao nos unir a Jesus, nos unir a essa família que Ele quis ter, nós estamos caminhando para sermos uma família no céu. Veja, o ataque do demônio contra a família é um ataque então sobre a criação, porque Deus criou um homem e mulher, uma família, e sobre a redenção, porque Jesus nasceu numa família. A família é atacada. Nossa Senhora em Fátima disse a Lúcia, a serva de Deus, Lúcia, uma das videntes, em uma das aparições, depois das aparições de Fátima, ela disse: a última e derradeira batalha do demônio será contra a família. Já que o demônio não pode destruir a família celeste, que é Deus, a família perfeita, a Trindade, ele então vai fazer de tudo para destruir a minha e a tua família. Você percebe isso, sim ou não? Sim ou não, jovem? Então vamos lá. Quero que você pegue a tua Bíblia. Se você puder, abra em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. É bem rápido essa passagem. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Vai dizer o seguinte, Lucão: porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, por cujo desenfreado desejo alguns se afastaram da fé, e a si mesmos se afligem com múltiplos tormentos. Palavra do Senhor. Porque a raiz de todo pecado é o amor ao dinheiro. Porque a raiz de todo pecado é o amor, a raiz de todo mal, desculpa, é o amor ao dinheiro. Beleza. Agora eu vou contar para vocês o ataque de Satanás para com a família. Veja, o nosso tema é: a evangelização começa em casa. Então, para que a gente consiga falar sobre a evangelização dentro de casa, nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Primeiro, saber que nós estamos numa guerra,
que nós estamos numa disputa. Porque se você entrar em campo sem saber que começou o jogo, você vai perder de goleada. Vai ser pior do que os 7-1 do Brasil. Parecia que eles entravam em campo sem saber o que estava acontecendo, não viam a bola. É preciso saber que você está numa batalha, e é preciso que você conheça o seu inimigo, para que assim, com as armas espirituais que Deus nos dá, você possa defender a tua casa, evangelizar a tua família, e evangelizar a todos a quantos o Senhor quer que você vá. Amém? Beleza. Diante disso, finalidade da família você já descobriu. Agora, vamos para os ataques que a família sofre. Vamos lá. Revolução Industrial. O que aconteceu nessa Revolução Industrial? A humanidade, nesta hora, perdeu a finalidade. A sua finalidade aqui na Terra, neste momento. Por quê? Olha para mim, jovem. Porque foi nessa Revolução Industrial, você que estudou história, deve recordar-se, que a renda per capita do povo cresceu muito, ou seja, as pessoas começaram a ter dinheiro, ter riqueza. E todo mundo queria ter dinheiro, ter riqueza. Mas quem foi que mais ganhou? Claro, os bancários. O sistema bancário, o sistema econômico. Foram eles que instigaram a Revolução Industrial. Foram eles que instigaram. Veja, antes da Revolução, os seres humanos, cristãos principalmente, ou não, eles buscavam uma finalidade que tinha algo de sobrenatural. De certa maneira, os cristãos principalmente, mas todo mundo, mesmo aqueles que não eram cristãos, sabiam que tinha uma finalidade sobrenatural. Era perceptível que aqui nessa terra não era o fim da pessoa. Algo a mais eles tinham. Eles tinham uma finalidade acima, sobrenatural. Com a Revolução Industrial isso mudou. Isso mudou, né? O sistema financeiro formou pessoas hipnotizadas, pessoas doentes pelo dinheiro, que começaram a amar o dinheiro de tal maneira que era capaz de fazer qualquer coisa por ele. Matar, roubar, caluniar, destruir, colocar no paredão, eliminar na terça-feira no BBB. O negócio é ter dinheiro, é eu ganhar. Pode estar até passando mal, mas eu preciso ganhar, mesmo que eu compre respiradores que não vão servir de nada. Eu quero ganhar, eu vou matar pessoas, ou não, por causa da minha causa, desta causa destruidora da família, da moral cristã. Vocês percebem? Estou me fazendo entender? Sim? Posso continuar? Revolução Industrial, pegaram o fio, beleza? Trabalhar, as pessoas começaram então o que? A fazer riqueza, encontrar um bem-estar melhor aqui, econômico e material aqui neste mundo. Então a finalidade começou a ser diferente, não é mais o céu. Perceberam que era fácil enriquecer, bastava o que? Trabalhar, produzir riquezas. E nisso os banqueiros continuavam ganhando, e nisso o sistema econômico continuava ganhando. Calma que a gente chega na família, e vamos chegar agora. Para trabalhar, eu preciso de quê? Para ganhar dinheiro, eu preciso de quê? Trabalhador. Eu preciso de mais pessoas trabalhando. Então é necessário que mais pessoas deixem as suas famílias, saiam de casa às 5 da manhã, só volte às 8 da noite e vão trabalhar. O homem começou a sair de casa. O homem, a figura paterna, foi o primeiro a sair de casa. O primeiro golpe do demônio. Tiraram os pais, os homens, o pai de casa. Trabalho. Bora trabalhar, minha gente. Bora trabalhar, produzir riqueza, ganhar dinheiro. Vamos ser felizes, vamos ganhar dinheiro. Vamos ter não sei o que. Você pode ter isso, você pode ter aquilo. E você sai de casa, o pai sai de casa e trabalha jornadas e jornadas e jornadas e jornadas. Só aconteceu o seguinte: os banqueiros ali, o pessoal do sistema financeiro, percebeu uma coisa. As mulheres não saíram de casa. Elas preferiram ficar e cuidar dos seus filhos, realizando a sua missão. Realizando a sua missão. Elas continuaram ali, fazendo a sua missão. E o Chesterton vai dizer que uma mulher em casa
não é como um pássaro numa gaiola, mas como um pássaro no seu ninho. As mulheres entendiam isso. Os homens trabalhavam, e vamos trabalhar. O homem então já saiu, mais gente trabalhando, mais riqueza produzida, mais o sistema econômico vem ganhando, vencendo. Então eles queriam também que as mulheres trabalhassem. Mas a cultura cristã formou, gente, uma dignidade da mulher dentro de casa, onde ela era valorizada dentro de casa. Veja, vou contar um sucesso do cristianismo no início dos séculos. Sabe qual foi o sucesso do cristianismo? O cristianismo fez com que as mulheres tivessem dignidade, porque os pagãos tinham as mulheres como coisas descartáveis, como mulheres eram como coisa, valiam pelo seu corpo, eram usadas. O cristianismo valorizou as mulheres, então as mulheres começaram a se converter, rezavam para os maridos se converter, e então assim elas começaram a viver felicidade dentro do seu lar. As mulheres viam que a missão mais importante era levar os filhos para o céu. Eu vou repetir, mulheres, a missão mais importante é levar os filhos para o céu. Lembra da finalidade da família, sim ou não? Levar os filhos para o céu. Homem e mulher que se unem, gerando filhos, educando esses filhos, para que aqui na terra eles possam se tornar capazes e aptos para um dia chegarem no céu. Família, como Deus quer. Veja, o homem também não era obcecado antes da Revolução Industrial pelas coisas, pelo dinheiro, pelo trabalho. A Revolução Industrial vem e rompe com isso, destrói. Entra 1 Timóteo 6:10. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O homem começou a amar o dinheiro. Então o homem quer ser feliz aqui. E o que vai fazê-lo feliz aqui é o dinheiro, é o poder, a riqueza. E por isso ele trabalha e ganha dinheiro. As mulheres então sofreram o segundo golpe, que veio com o feminismo. Que veio, dizendo o seguinte, que era preciso que as mulheres sejam pessoas dignas, somente se tiver dinheiro, se libertar da opressão do homem, de deixar de ficar em casa, no fogão, arrumando a casa, tem que se libertar desta opressão, porque você só vai ser digna se você tiver o seu dinheiro, fizer a sua faculdade. Nenhum homem manda na minha filha, até os homens falam isso. Minha filha vai estudar. Este foi o segundo golpe para destruir a família. O que é que nós temos então? Qual é a equação desse jogo aí? Nós temos os pais obcecados por dinheiro, que largam os filhos em casa, para serem educados por quem? Pela babá, pela avó, pelo traficante, pela TV, pelo videogame, pela internet. Eis o problema da nossa casa. O problema que todos nós passamos, eu passei, a nossa geração passou. Aqui eu não estou trazendo uma palavra de acusação. Eu estou trazendo uma pregação, uma profecia de denúncia, para que venha à luz a verdade de Cristo. E que nós, na força do Espírito Santo, compreendendo os ataques, o nosso inimigo, sejamos capazes de lutar e vencer, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está contra nós. Mas é preciso que a gente conheça, compreenda. Veja, vamos lá rapidinho. Surge então uma sociedade, o que, Lucão? Materialista. Nós na fita. Surge então uma sociedade o que? Hedonista, que só busca prazeres. Surge então uma sociedade gnóstica, ateia, que coloca Deus de lado ou usa-o apenas quando quer, sendo alimentado por ideologias satânicas,
Como por exemplo, quando se diz que Deus é o ópio do povo. O que é o ópio? É uma droga que adormece. Então, este filósofo marxista, ele vai dizer isso para como que matar Deus. E teve um deles que disse que Deus está morto. E são eles que nós estudamos em nossas faculdades. São esses que nós estudamos em nossas faculdades. São esses que formaram gerações de artistas, empreendedores, professores, etc., etc. E nós fomos, infelizmente, educados dessa maneira. A nossa geração busca dinheiro. A nossa geração busca bem-estar aqui nessa terra. Por isso falar de santidade é muito difícil. Como é que eu vou falar de Salvador se ninguém quer ter um Salvador? Eu não preciso de salvação. Afinal de contas, se eu estiver doente, a ciência vai me dar a resposta. Ora, se eu estiver faltando dinheiro, vou no banco, tenho um crédito. Pecado é coisa retrógrada, né? Não existe pecado. O importante é você amar de qualquer cor, de qualquer jeito, né? Então, para que isso tudo? Não. Esta é a nossa sociedade gananciosa, de um capitalismo selvagem. E aí algumas pessoas tentaram dar um remédio, mas se tornou um outro veneno. Falaram assim, olha, vamos tirar o seguinte, esse capitalismo selvagem, vamos dividir todo mundo, distribuição de bens. Aí entra o marxismo. Uma outra ideologia satânica. Aí entra o marxismo. Veja, nós nem somos feitos para a ganância do capitalismo selvagem, nem fomos feitos para a distribuição dos bens do marxismo. Nós somos feitos para o céu. Nós somos feitos para a eternidade. Para a eternidade. Então, essas pessoas queriam destruir a família. Por quê? Para Marx, você pode ler no seu livro sobre família, educação. Para ele, a família era opressora como os empregados, as empresas. Então, é como se fosse um micro-organismo da empresa. O pai era um empregador que mandava nos filhos. Então, isso precisava ser destruído. Precisava ser destruído. Bem, e aí o tempo vai passando, as ideologias vão vindo, eles querem então destruir a família, mas eu quero já partir para outro lugar aqui, rapidamente. Porque tudo isso é para destruir o católico, a fé cristã, a partir daquilo que Nossa Senhora já disse, que a última e derradeira guerra do demônio contra Deus é para destruir a família. Já que o demônio não pode destruir a família perfeita que é Deus, Santíssima Trindade, ele vai fazer de tudo para destruir a nossa família. E é o que nós estamos vendo. Quantos chegaram aqui machucados? Estamos aqui machucados. Eu quero gastar um pouco de tempo rezando bastante por você, pela tua família, pela tua casa. Mas eu ainda preciso trazer essa palavra para nós. Veja. Então a relação de pai e de mãe, de esposa e esposa, de pais com filhos, né, conforme mostradas na natureza criada por Deus, são vistas pelo marxismo como uma realidade opressora. Então temos que destruir a família. As ideologias, não é? Veja, aqui eu quero trazer uma outra realidade para trazer a luz em nome de Jesus para todos nós. No ano de 1923, um grupo de pesquisadores se reúnem em Frankfurt e fundam um instituto de pesquisas que dá o nome de Escola de Frankfurt. Anota isso e depois procura saber mais, porque em 10 minutos não tem como eu falar tudo. Mas eu vou falar um pouquinho só sobre isto. Eles então querem fazer uma revolução. Eles então querem estudar como destruir a sociedade do Ocidente. E ali, eles encontram, sabe o quê? Os 3 inimigos da Escola de Frankfurt. Olha só que bonitinho. Os 3 inimigos. Sabe quais são? Igreja, família e escola.
para implantar o plano deles, revolucionário, que tem como fundo o amor ao dinheiro, porque todos esses eram filhos de milionários, que compraram um hotel e ali fizeram durante anos estudos e fizeram muito bem o seu trabalho, de maneira que tudo que nós estamos vivendo hoje, infelizmente, é fruto do trabalho que eles fizeram, um belo trabalho que eles fizeram, belo no sentido de que eles foram eficazes no que propuseram, porque estão destruindo nossas famílias. Veja, eles encontraram que a igreja, a família e a escola eram os três inimigos. Veja, a escola, a família e a igreja formam a cultura, que é o conjunto de valores e crenças transmitido de geração em geração. A igreja fornece as crenças, a família transmite aquilo que aprendeu, a escola ratifica, reforça o comportamento. Então, veja, do ponto de vista desses caras, vamos lá, escola, vamos destruir escola? Não, vamos tomar posse da escola, vamos estatizar a escola, vamos entrar lá dentro. Eu não quero que a criança nunca mais volte, ao contrário, eu quero que ela venha todo dia, para que eu possa ir formando-a ideologicamente, e você está vendo isso nos dias de hoje, sim ou não? Ideologia de gênero, aquela coisa toda, e linguagem neutra, um absurdo, algo antinatural, que a gente, de certa maneira, está de boa, na praia, tranquilo. Não, é preciso perceber. Então a escola era o grande poder. Então, veja, não era necessário acabar com ela, mas estatizá-la, transformá-la numa máquina da revolução. Então, ao invés de ensinar virtudes, vamos ensinar as pessoas a trabalhar, porque eu preciso de mais pessoas trabalhando na indústria. E aí hoje a gente somos técnicos, né? Agora a família não. A família era o grande problema. A família era o grande problema. É preciso destruir, derrubar a palavra pai enquanto conceito. Começa então a destruição da família. Começa então a destruição da família. A família como primeira divisão do trabalho, opressor, capitalista, entre mãe, que cuida da casa, dos filhos, deve ser destruída. Gente, você percebe como o demônio foi trabalhando durante a história, nos últimos 3 séculos, para que a família fosse destruída, sim ou não? Sim ou não? Talvez para muitos de vocês, isso aqui seja algo novo, e de fato, numa pequena pregação, não tem como nós explorarmos tão profundamente, e eu quero convidar você a se aprofundar sobre isso, na internet, com bons cursos, Padre Paulo Ricardo, Brasil Paralelo, outras realidades. Tem muita gente boa falando sobre isso. Leia alguns livros sobre saia da bolha pelo amor de Deus. E veja que estão destruindo a tua casa, a tua família. Porque desculpa, a gente não pode viver num PHN, uma euforia. Calma, filha, em nome de Jesus, pode ficar sentada. O que é euforia? Meu Deus, que maravilha, chorei, o luau foi maravilhoso, reposei no Espírito. Volta para casa, as ideologias continuam do mesmo jeito. A gente não mudou o conceito, não ligou a lanterninha da verdade. A gente vai engolindo qualquer mentira. Estamos fazendo a mesma coisa, achando que vamos ser diferentes. E aí a gente lembra do Albert Einstein que diz: é insanidade o homem querer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Se você está no mesmo grupo de amigos, no mesmo grupo de sacanagem no WhatsApp, como é que você quer viver essa santidade? Saia de perto dessa galera. Se afaste de quem não é de Deus. Mude a sua rota, a sua vida. Então essa pregação é mais para nos trazer o alerta, para instigar você, para que você comece a estudar. Poxa, o que é isso? O que é a escola de Frankfurt? Vou me aprofundar. Qual a destruição que eles querem promover? Realmente está tocando na minha família. Porque meu irmão, minha irmã, aí vem toda a realidade da guerra vigente, marcada pelo feminismo, pelo gaysismo, pela libertinagem, pela droga, pela contracultura. E aí a gente vai olhando tudo isso e percebendo que no fundo, o plano de fundo é a destruição
da família. Inclusive, tem um vídeo na internet de pessoas desse movimento que dizem assim, numa entrevista: ah, o povo diz que a gente quer destruir a família. É, nós queremos, ponto. Já viram esse vídeo? Pois é, não é mais sorrateira, não é mais na névoa, atrás da cortina, não, já é escancarado, que o demônio quer é destruir a nossa família. É destruir a nossa família. Muito bem. Veja. Faltam alguns minutos. As ideologias recentes, a partir da Revolução Industrial, fizeram o quê? Mudaram a finalidade do homem sobre a terra. A finalidade do homem sobre a terra não é mais o céu, mas é a felicidade aqui. Foi isso que estas ideologias mudaram. Só que, veja só, o sentido de uma coisa não está nela, está fora dela. Eu vou explicar isso. Por exemplo, qual o sentido de você estudar na escola? Um dia chegar à faculdade. Ou seja, o sentido de estar na escola é chegar na faculdade. Qual o sentido de estar na faculdade? É um dia sair da faculdade e ter um trabalho. Qual o sentido do trabalho? É ganhar dinheiro. Qual o sentido do ganhar dinheiro? É poder comprar. Ou seja, o sentido de uma coisa sempre está fora desta coisa. Percebe? Sim ou não? Ok? O problema é o seguinte, que o homem entendeu que com essa revolução, com tudo que aconteceu, ele percebeu que o sentido da vida estava aqui. Porém, se o sentido de uma coisa está fora dela, o sentido da vida está fora dessa vida. O sentido da nossa vida está no céu. O sentido da nossa vida está no céu. Então, meus queridos irmãos, a família existe para que nós levemos nossos filhos para a igreja. A igreja existe para que ela, já aqui na terra, sendo uma família, nos forme para sermos uma família no céu. Eu quero trazer aqui se você está anotando, para depois você estudar, quero convidar você a ler a carta encíclica Divinis Redentores, do Papa Pio XI, que vai falar contra o comunismo, os males do comunismo. Depois leia, procure saber, gaste um pouquinho de tempo na internet, está de graça lá, Divinis Redentores, carta apostólica, a encíclica. Ou também, procure saber o decreto do Papa VI sobre o comunismo, de 1969. Procure saber se o catolicismo com o comunismo caminham juntos. E veja por que é a destruição da família, da fé, da igreja. Para quê? Para que alguns ganhem mais dinheiro e busquem a sua felicidade aqui na terra. Não esqueça, a raiz de todo mal é o amor ao dinheiro. Você percebe? Voltamos a essa mesma palavra. Eu quero concluir esse momento. Já prepara um momento para a gente rezar. Nós vamos pedir um batismo no Espírito Santo. Versículo número 2201. Do Catecismo da Igreja Católica. Vai dizer uma coisa: a comunidade conjugal está fundada no consentimento dos esposos. O casamento e a família estão ordenados para o bem dos esposos, a procriação e a educação dos filhos. Para que serve a família? Para que serve o casamento? Para o bem dos esposos, para a procriação. Não existe família
quando não existe abertura à vida. Então eu já quero pedir que o Espírito Santo vá libertando você de toda a ideologia, todo o pensamento de não ter filhos. Talvez porque você sofreu como filho. Mas se você casar, e eu sei que muitos daqui querem ter uma família, tenham filhos, porque fomos ordenados para a procriação e para a educação dos filhos. O amor dos esposos e a geração dos filhos institui entre os membros de uma mesma família relações pessoais e responsabilidades primordiais. Um homem e uma mulher unidos em casamento, um homem e uma mulher, Igreja Católica dizendo, unidos em casamento formam com seus filhos uma família. Essa disposição precede todo reconhecimento por parte da autoridade pública. Ou seja, impõe-se a ela, ou seja, não depende da autoridade civil para constituir sua família. Tira a mão dos meus filhos. Quem educa os meus filhos sou eu e a minha esposa. E deve ser considerada como uma referência normal, homem, mulher e filhos, em função do qual devem ser avaliadas as diversas formas de parentesco. Para terminar, ao criar o homem e a mulher, Deus instituiu a família humana e dotou-a de sua constituição fundamental. Seus membros são pessoas iguais em dignidade, para o bem comum de seus membros e da sociedade. Catecismo da Igreja Católica. Qual é o tema da nossa pregação? Já foi tanta coisa que eu falei aqui, né? Mas amarrando, o tema da nossa pregação é: a evangelização começa em casa. Existe uma evangelização que é no testemunho, que é orar em língua, sabe? Eu quero que você chegue em casa, coloque a mão no teu pai, fale: pai, tem uma palavra para você. E começa a orar em línguas. Eu quero que você fale para tua mãe: mãe, eu vou orar por você, para essa senhora ser curada dessa depressão. Deus me livre, a senhora só vive depressão. Existe a evangelização que você orar pelos seus irmãos. Talvez ele não queira oração. Aí você vai lá de noite e ora por ele, e joga água benta no quarto dele, coloca uma medalhinha de Nossa Senhora embaixo do colchão dele, no travesseiro dele, compra a imagem de Nossa Senhora, transforma a tua casa, começa a evangelizar, chama a tua família. Esta é a evangelização que Deus te chama a fazer na sua casa, amém? Mas hoje eu precisava dizer para todos nós, em nome de Jesus, aproveitar essa oportunidade para dizer: querem destruir a tua família, o demônio quer destruir a tua família. Então saiba disso, e ao saber disso, comece a lutar pela tua casa, pela tua família, para que Deus te liberte dessas funestas ideologias, amém? Fique de pé, para a gente rezar um pouco. O Chesterton vai dizer: a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Winston Churchill vai dizer: se você tem inimigo, ótimo. Isso significa que alguma vez na vida você lutou por algo. Você lutou por algo. Não desanime, meus irmãos. Não desanime. Eu quero concluir com a minha família aqui para rezar. A primeira palavra que eu disse foi: um homem é feliz por se casar com a mulher que ama, mas é ainda mais feliz por amar a mulher com quem casou. Cadê a minha mulher com quem eu casei aqui? Vem aqui rapidinho, meu amor. Vem cá. E um outro momento vai dizer o seguinte: vem só você. E aí vem outra parte. Uns dizem: filhos não são a distração que nos impede de fazer o trabalho importante. Filhos são o trabalho importante. Aí está a diferença. Vamos orar. Vamos pedir pelas nossas famílias. E vamos pedir o que, meus irmãos? Um batismo no Espírito. A força do alto.
Quer falar alguma coisa? Das nossas histórias, dos nossos relacionamentos com o pai, com mãe, tantas vezes machucado, tantas vezes ferido, não compreendido. A gente acha que não é amado, a gente acha que não foi querido e olhado como nós gostaríamos de ser. Mas o amor de Deus é um amor tão perfeito que não é tão imenso, vamos dizer assim, que às vezes a gente termina não se aproximando de Deus, porque a gente acha que o amor de Deus é como este amor do pai, como este amor de mãe, que tentaram tanto acertar, mas muitas vezes não conseguiram. Então quero convidar você agora a se abrir a um amor perfeito, a fazer a experiência com um amor pleno, perfeito, capaz de te amar na totalidade, que conhece as suas faltas, que conhece as suas lutas, as suas dores, os seus choros no escondimento. É este Deus que quer agora alcançar você através do amor. E o Espírito Santo é o amor de Deus em movimento. Receba o Espírito Santo de Deus, queira, deseje este amor de Deus. Vai levantando os seus braços, feche os teus olhos. Vocês estão diante de uma família missionária, de jovens missionários que viveram aqui a cidade, que lutaram, que não foi fácil, mas chegamos ao altar em virgindade, caços um para o outro, cada um com seus problemas, casamentos dos nossos pais com dificuldades, mas hoje, em nome do Senhor, nós iremos construir uma família em Deus, nós iremos abençoar os nossos filhos. Você pode ter chegado aqui com suas dores, você pode ter chegado aqui não entendendo a finalidade da sua família, machucado, talvez você tenha sido abusado, você não foi desejado, talvez você sentiu toda a repulsa de ter um pai alcoólatra, de ter vivido situações de desprezo, e por isso vive uma sexualidade desregrada, e até mesmo tentou tirar a própria vida por causa disso, porque você não encontrou amor dentro da sua casa. Sim, meu irmão, muitos de nós, por que não dizer 90% de nós aqui, ou quem sabe 100%, tivemos famílias machucadas, tivemos momentos difíceis em nossos lares, porque infelizmente fomos atacados pelo demônio, por essas ideologias, amor ao dinheiro e tudo que entrou em nossos lares. Mas eu quero convidar a levantar os seus braços agora, e nesse breve, mais profundo momento de oração e clamor ao Espírito Santo, deseje que o Espírito de Deus faça uma obra agora na tua vida, e que a partir de você caia por terra toda maldição na sua casa, maldição de desemprego, maldição de suicídio, maldição de adultério, maldição de separação, maldição de aborto, maldição de brigas, de intrigas, que caia por terra agora, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Solta sua voz no Espírito e ore agora. Deus está fazendo essa obra de libertação a partir de você. O sangue de Jesus quer lavar a tua casa, quer lavar a tua família, quer libertar você, e em nome de Jesus nós pedimos: Espírito Santo, venha e dai-nos a libertação de suicídio. Nós não admitimos mais no nosso meio, sobre a juventude, esse espírito de depressão, de suicídio, de ansiedade, que cai por terra a ideologia de gênero, que cai por terra toda a ideologia a favor do amor, das drogas. Senhor, nós não queremos uma sociedade que libere as drogas, não as drogas, não as drogas. Vem, Espírito Santo, ergue o seu braço mais alto, jovem, reze pela sua família, reze pelo seu pai, reze pela sua mãe, reze pelo seu casamento, reze pelos seus filhos. Oh, vem, Espírito Santo, Espírito Santo, vinde orar em mim, orar em mim.
Espírito Santo, vinde falar em mim. Deseje o Espírito, clame mais uma vez, Espírito Santo. Espírito Santo, vim com ousadia orar em mim, vinde falar em mim.